Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar de um dos aspectos mais importantes da disputa eleitoral no Brasil, que é muito importante nesta disputa presidencial de 2022, mas não só nela. Tem se mostrado um fator crucial para outras disputas. 2018 já foi assim, mas foi assim também em todas as eleições presidenciais anteriores, ainda que talvez em graus diferentes e chamando menos a atenção de muita gente do que tem chamado agora. Eu estou me referindo à questão do voto evangélico, principalmente. A gente pode falar também, se quiser, de maneira um pouco mais ampla, num voto religioso, mas há uma especificidade que precisa ser considerada do voto evangélico, sobretudo do voto pentecostal e neopentecostal, né? Que faz com que, por exemplo, nesse momento, se a eleição acabasse hoje e apenas os evangélicos votassem no Brasil, o presidente Bolsonaro, que corre o risco, né, nesse domingo, de perder a eleição ainda no primeiro turno, ele na realidade ganharia a eleição no primeiro turno, segundo as projeções que os vários institutos têm feito. E o curioso é que muitas vezes se fala, bem, mas quem é o evangélico típico no Brasil? O evangélico típico no Brasil é uma pessoa de baixa renda, mulher, negra. Mas não é justamente nesse eleitorado que o Lula tem vantagem? Né? Tem mais vantagem entre as mulheres, tem mais vantagem entre os mais pobres, tem mais vantagem entre os negros. Por que então, no caso do evangélico, que muitas vezes é encaixado nessa persona, né, nessa característica, que se a gente tiver uma síntese, ou pelo menos o tipo talvez mais comum, aí nesse outro caso é o inverso que ocorre, né? O Bolsonaro ganha e o Lula perde. Será que os pobres evangélicos não estão preocupados com a questão econômica, a questão de redistribuição de renda, de políticas que lhes favoreçam? Será que, nesse caso, a chamada agenda moral, né, vinculada a fundamentos religiosos, ela, no fim das contas, conta mais? Enfim, esse é o tema, e é esse o tema que nós vamos tratar nesse episódio com o Vitor Araújo. O Vitor, ele é cientista político, né, ele fez seu doutorado em ciência política aqui no Departamento de Ciência Política da USP, e agora ele está como pesquisador na Universidade de Zurique, na Suíça. Né? E o Vitor acabou de publicar um livro que é excelente. Eu acho que todo mundo que quer entender esse fenômeno deveria ler, inclusive um livro que ele fez questão de tornar mais acessível a quem não está tão familiarizado com o linguajar acadêmico, sobretudo o linguajar acadêmico mais vinculado a questões quantitativas. Ele torna isso tudo muito claro, sem perder o rigor, que eu acho que é um mérito inegável do livro. E o livro do Vitor, a que eu estou me referindo, é esse aqui. O meu, na verdade, é eletrônico, né? Eu comprei no Kindle, né? A religião distrai os pobres? O voto econômico de joelhos para a moral e os bons costumes. O de joelhos aqui é ótimo, já que a gente está falando justamente da questão da religião, né? E é esse o ponto. Quer dizer, será que a religião faz com que os pobres evangélicos, no caso aqui, que é o tema abordado de forma mais direta pelo Vitor, eles acabem não votando como pobres, como pessoas que vão ter interesse em votar em candidaturas mais voltadas para políticas que lhes satisfaçam, que atendam os seus interesses? E como é que a gente pode pensar isso numa perspectiva de mais longo prazo também, para além do que ocorre nesta eleição? Enfim, é esse o assunto. Eu quero dar as boas-vindas ao Vitor, quero agradecer muitíssimo por ele ter topado essa conversa, e eu vou começar essa conversa fazendo uma pergunta meio provocação, né, para pensar o voto. Ô, Vitor, será que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, mas também da boca dos pastores? Por favor. Acredito que sim. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz e honrado de estar aqui para falar para essa audiência qualificadíssima. Sou um telespectador assíduo também do canal, então fico feliz de estar aqui hoje do outro lado. Ou talvez do mesmo lado que você, né? Pela primeira vez, não do outro lado. É o que eu tento, a ideia que eu tento vender um pouco no livro, que eu venho martelando aí há uns bons 2, quase 3 anos já é essa. Nem só de pão ou da economia viverás o homem e a mulher. Eu gosto de pensar nessa questão do voto como uma questão de identidades, né? Nós, eleitores, os eleitores em geral,
nós votamos, ou tentamos organizar a forma como nós votamos a partir de várias identidades. Uma identidade muito saliente e tem sido discutida por nós, especialistas, há várias décadas, é a identidade econômica, né? Então, nós votaríamos de acordo com o nosso bolso. Se a economia está indo bem, se a inflação está controlada, se a taxa de desemprego está baixa, o eleitor ele teria essa maior propensão a premiar o incumbente, a premiar o político da vez. Então, para dar um exemplo para os nossos ouvintes, se o Bolsonaro, se a economia estivesse indo muito bem agora, se a inflação não tivesse próximo de 2 dígitos, e se o cenário econômico tivesse, de uma certa forma, melhor do que está hoje, o que os modelos dizem é que a maior parte do eleitorado deveria votar para o Bolsonaro. A discussão que eu tento fazer no livro, e que não é uma discussão propriamente nova, outros autores também tentam trazer essa discussão para o Brasil e fora do Brasil, é que tem outras identidades que importam. Tem uma identidade, por exemplo, a identidade religiosa. Essa identidade, em alguns casos, ela é mais forte, ou para alguns grupos, ela é mais forte do que a identidade econômica. E elas se cruzam, obviamente, é impossível isolar isso, né? Inclusive, nas nossas cabeças, as identidades estão ali. A gente poderia falar também identidade de gênero, identidade de raça, todas essas identidades estão ali juntas, compondo, de alguma forma, a forma como os eleitores tomam decisão, mas o meu ponto é tentar isolar um pouquinho, fazer o exercício, tentei fazer esse exercício de isolar essa identidade religiosa e falar, olha, essa identidade ela é forte, ela é mais saliente do que a gente costumeiramente fala ou costuma pensar, e ela é mais forte, no caso brasileiro, para um grupo específico, que é o grupo dos evangélicos pentecostais. Então, a gente entra na segunda questão premente, importante aqui, que é de organizar um pouco esse grupo e dizer quem que é o evangélico brasileiro, né? Então, não existe o voto evangélico, mas existem os votos dos evangélicos, porque os evangélicos se dividem, se ramificam em muitos grupos. O exercício empírico, teórico que eu tento fazer é dividir esse grupo em dois grandes, ou duas grandes subdivisões, que seriam os evangélicos tradicionais ou evangélicos históricos, por exemplo, os evangélicos batistas, frequentes igrejas batistas, presbiterianos, episcopais, metodistas e outros mais, e os evangélicos de tradição pentecostal, como Assembleia de Deus, Deus é Amor, Cristã do Brasil, Igreja Quadrangular, e tem uma tradição mais recente que também se linka a essa tradição macro-pentecostal, que são os neopentecostais. Então, os neopentecostais, eles são uma ramificação mais recente, que começa ali pelo final dos anos 80, e tem como expoente principal no Brasil a Universal do Reino de Deus, mas também outras igrejas como a Mundial, a igreja do R.S. Soares, que agora me escapa o nome, e várias outras, Bola de Neve, várias igrejas que foram ali surgindo. E o que são essas igrejas neopentecostais? As igrejas neopentecostais, elas são nada mais do que uma versão tupiniquim, uma versão brasileira do pentecostalismo. O pentecostalismo originário veio dos Estados Unidos, se instala no norte do Brasil, chega em Belém pela primeira vez ali no final da década de 20, e dali vai crescendo para o resto do Brasil. Na verdade, teve dificuldades para crescer bastante nas primeiras décadas, ficou estagnado entre 20 e 50, e a partir de 50 começa a crescer. E começa a crescer quando surgem lideranças formadas no Brasil. Quando há a passada de bastão, nesse caso, a passada do cajado dos missionários americanos para os brasileiros, e essa nova geração que começa a se expandir, sobretudo quando chega nas áreas metropolitanas, né? A gente experimenta esse movimento do Brasil da migração rural-urbana, a gente pode falar um pouquinho mais detidamente sobre isso daqui a pouco, mas isso foi fundamental para o crescimento do pentecostalismo, e aí começam a surgir também essas ramificações dentro do grupo, e o neopentecostalismo é uma delas, tá? Mas só para sumarizar esse primeiro ponto que a gente tocou, então o que eu tento defender, o que eu articulo um pouco no livro, é a ideia de que esses grupos, eles são muito diferentes em suas preferências. Os pentecostais seriam mais conservadores, sobretudo no plano moral, e por causa disso, eles também votam de forma completamente diferente. Então, a gente vem observando, pelo menos desde 2002, que é quando eu inicio a série temporal da análise que eu faço, que esses grupos votam de forma distinta. Via de regra, os protestantes históricos, eles têm um comportamento eleitoral mais errático, então eles não são contra a esquerda de forma sistemática,
tem uma parcela que vota, outra parcela que não vota, a favor ou contra as esquerdas, mas os pentecostais, eles vêm sistematicamente votando contra as candidaturas de esquerda no plano nacional, nas eleições presidenciais, com uma exceção, daqui a pouco a gente pode discutir daqui a pouco um pouco mais sobre também isso, que é a eleição de 2006. A eleição de 2006 aconteceu alguma coisa ali, que ela é o contrário da eleição de 2018. A eleição de 2018, praticamente todas as denominações se juntam contra o PT. Em 2006 foi o contrário. Em 2006 foi a única eleição que o PT conseguiu maioria dos evangélicos, e desde então vem sofrendo esse processo de declínio e forte rejeição entre os evangélicos brasileiros, sobretudo entre os pentecostais. Agora, só para a gente entender duas coisinhas. Primeiro, né, você falou que o neopentecostalismo é uma versão do piniquim do pentecostalismo. Queria só entender, ele só existe hoje, quando a gente pensa no mundo, no Brasil, ele já se espalhou, ele também tem fenômenos de natureza similar que eclodiram, sei lá, de forma autóctone depois em outros lugares? Essa era uma pergunta. E os neopentecostais chegam a ser mais conservadores do que os pentecostais mais antigos, né, das religiões que já eram pentecostais antes do surgimento desse neopentecostalismo? O que é muito novo e muito próprio do caso brasileiro, e especificamente do neopentecostalismo, é a teologia, essa teologia mais orientada para bens, né? Teologia da prosperidade. Para a teoria da prosperidade. Então, essa ideia que é uma criação do Edir Macedo, né? O Edir Macedo é um grande, na verdade, empreendedor nesse sentido, porque ele traz, né? O Edir Macedo, para quem não sabe, é um cara que anteriormente era um cara ligado a religiões de matriz africana. Ele se converte ao evangelicalismo e traz elementos das religiões de matriz africana para o pentecostalismo. Só que ele faz uma releitura disso. Então, ao criar a Universal do Reino de Deus, se você já frequentou, ou se você conhece alguém que já frequentou um culto à Universal, você vai ver que lá os mesmos orixás são mencionados o tempo inteiro no culto, só que na forma de demônios. Então, é uma transposição de uma ideia que ele viveu anteriormente e traz e liga isso à teologia da prosperidade. Então, o que é muito poderoso no neopentecostalismo é o fato de ser um culto muito próximo do público que frequenta a igreja. Então, é um culto muito orientado para aquele público especial, que é uma dificuldade que o catolicismo tem de entender quem que é o pobre brasileiro, quais são as demandas dessas pessoas, porque tem uma estrutura muito mais hierárquica, de cima para baixo, e tem muita dificuldade de conseguir fazer essa leitura e se adaptar à realidade brasileira. Teve e continua tendo. E o neopentecostalismo, na minha visão, é quem faz isso de maneira mais orgânica, de forma mais estruturada e mais rápida. Então, não é à toa que a Universal hoje não é a maior igreja pentecostal no Brasil, é a maior Assembleia de Deus, mas logo depois vem a Universal, justamente por essa capacidade de adaptação. Mas eu diria o que é novo desse neopentecostalismo é a teologia da prosperidade, essa capacidade de adaptação. Mas eles não são mais conservadores no plano moral do que os pentecostais típicos, muito pelo contrário, eles são menos conservadores. Onde o PT ainda consegue conversar, onde o PT ainda consegue angariar votos, ou consegue angariar mais votos entre os pobres, é justamente entre os neopentecostais. Eu já andei falando isso para em outros lugares, eu sempre brinco que os neopentecostais são uma espécie de centrão. O Edir Macedo, ele esteve com o PT anteriormente, quando ninguém esteve. Depois, ele continua com o PT quando todo mundo estava, em 2006. Quando boa parte dos líderes pentecostais abandonam o barco em 10, em 14, ele continua com o PT. Ele chegou até a fazer uma cartilha pró-aborto para defender a Dilma em 14, e usou uma retórica bíblica. Ele usou alguns versículos de Mateus e de Marcos, do Novo Testamento, para fundamentar uma ideia de que Jesus, na verdade, seria a favor do aborto e que não teria nenhuma contraposição entre o fundamento bíblico e a defesa do aborto enquanto política pública. Ele usa isso ali em 14 para defender a Dilma, e em 18 abandona o barco, e aí vai com Bolsonaro, porque parecia muito evidente ali naquele ponto. Estava difícil de maneira geral ali para muita gente estar com o PT naquela eleição, mas para as lideranças evangélicas parecia que foi criado um consenso ali de que o PT tinha rompido com alguns acordos que tinham sido previamente estabelecidos, e que era o melhor a ser feito naquele momento era apoiar qualquer candidato que não fosse o PT.
Mas, e isso é interessante salientar, o Edir Macedo estava ali pensando em questões mais de cunho econômico mesmo, porque não dá para falar que o Edir Macedo estava ultrajado com questões morais, que o PT tem todo esse discurso, o PT contra a família, o PT é o partido que quer tornar as crianças gay, que quer falar e convencer as famílias e destruir a família de forma geral no Brasil. E o Edir Macedo estava em 14 falando, não, isso é mentira, não tem nada disso, o PT é um partido do bem. Em 18 ele muda, porque claramente parece que o que foi oferecido para ele em 18 interessava mais defender ali a candidatura do Bolsonaro. Mas se você olhar o discurso dos pentecostais, eles sistematicamente, desde 14, vêm tentando deslegitimar as candidaturas do PT, e o que acontece em 18 é só o ápice disso, então é só a pontinha do iceberg que já estava acontecendo, esse processo já estava acontecendo de maneira bem saliente, bem forte desde 2010. Então, 2018 tem duas coisas particulares sobre 2018, que é os protestantes tradicionais se juntam aos pentecostais na rejeição ao PT, algo que não aconteceu em 10 e 14. Então, o padrão normal que a gente vinha observando em 10 e 14 era cerca de 60-40, então 60% dos evangélicos votavam contra o PT e 40% a favor. Foi assim em 10 e 14, e em 2018 é 70-30. E o que explica esse aumento, esse pulo de 60 para 70? É a porção dos tradicionais que também foi lá e apoiou o outro candidato que não era o PT. Então é isso que muda. O que muito provavelmente vai acontecer nas eleições desse ano é a gente retornar a um padrão pré-2018, que é esse número entre 60 e 40, 55 e 45. Menos desigual do que foi em 2018, né? Sim, é muito improvável que o PT vai ser atropelado novamente, como foi entre os evangélicos em 2018. E isso tem muito a ver com a chegada do Bolsonaro ao governo, ela cria repercussões também para dentro do grupo, né? Então, os protestantes tradicionais, boa parte deles, apoiou o Bolsonaro, eu acho que isso é importante qualificar. O eleitorado evangélico típico, ele não é bolsonarista, ele é antipetista, são coisas distintas. Se você olhar o padrão de votação do Bolsonaro entre os evangélicos em 2018, ele é quase que idêntico, ele é muito parecido à votação que o PSDB recebeu em 10 e 14. Então, o Bolsonaro, ele herdou boa parte dos votos que o Aécio, por exemplo, tinha recebido em 2014. Mas tem duas coisas importantes sobre 2018. Essa primeira que eu acabei de falar, uma parte dos protestantes históricos que ainda se sentiam mais ou menos confortáveis em votar no PT, migra para o candidato em oposição ao PT, naquele caso, em 2018, o Bolsonaro. E aí, um segundo componente importante é que em 2018, a saliência eleitoral desse grupo, assim como vai ser agora, já é maior, né? Esse grupo vem experimentando um crescimento quase que linear. Nenhum outro grupo religioso no Brasil cresce como os evangélicos, e esse crescimento ele é puxado pelos pentecostais e neopentecostais. Então, só para a gente sintetizar para o nosso telespectador. Então, tem duas coisas importantes aqui. O Lula, o PT em geral, vem experimentando uma rejeição muito mais forte entre os pentecostais. Essa rejeição já está lá desde 2010. Em 18, essa rejeição continua, mas vem a ajuda dos protestantes históricos. Então, o PT tomou aquela lavada de 70-30 no segundo turno entre os evangélicos. E aliado a isso, combinado a isso, tem o fato de que em 2018 o peso dos evangélicos era ainda maior do que era em 10 e 14. E é daí que veio essa impressão de que os evangélicos foram decisivos e decidiram a eleição em 2018. Na verdade, a gente não sabe se foi isso que aconteceu, porque a gente não sabe exatamente. E que bom, a gente não sabe como cada um votou, porque o voto é secreto. Mas o que a gente sabe é que o peso deles era muito maior e continuará sendo maior agora, e a projeção vai ser ainda maior agora em 2022, e a projeção que a gente tem é que cerca ali por perto de 2040, talvez um pouquinho antes, os evangelhos serão maioria. Então, se esse crescimento continuar de forma constante, como ele vem acontecendo desde o censo de 2000, esses eleitores, na eleição ali de 26, 30, eles vão ser praticamente 35% dos eleitores do Brasil. Então, é um peso eleitoral
muito grande, exatamente por isso que, mesmo sabendo que tem condições de vencer as eleições agora, o Lula vem tentando diálogo com esse grupo por entender que essa não é uma briga que se encerra agora. Essa é uma batalha de vários rounds, porque mesmo se vencer agora, tem um eleitorado a ser conquistado, e um diálogo que precisa se manter para as eleições que virão. Aliás, duas dúvidas em relação justamente a isso, né? Uma primeira é, esse crescimento, nessa mudança demográfica que a gente tem visto, a minha dúvida ela, vamos dizer, vai continuar crescendo de forma linear? Ou será que, na realidade, a gente pode estar, por exemplo, chegando num platô, né? Ou seja, cresceu, tende a crescer com uma intensidade menor daqui para frente? Essa era uma questão. E a outra é, do ponto de vista desse diálogo que se tenta estabelecer com os evangélicos, existe alguma possibilidade de uma certa reversão de posicionamento ou é uma coisa intransponível? Reversão, quero dizer, uma posição mais favorável, eventualmente, ou menos antagônica a partidos de esquerda do que é hoje. Bom, então vamos começar da primeira, né? A questão do teto. É muito provável que exista um teto. Não existe nenhum grupo religioso no mundo que cresceu de forma linear, de forma ininterrupta. Geralmente tem um teto. Então, vamos tentar dar um pouco de lastro para isso, comparando com o que vai acontecer em outros lugares da América Latina. Então, vamos comparar com 3 casos paradigmáticos. O primeiro deles é o México. O México é o caso que em 1970 tinha 90% de católicos e agora tem 80 e poucos. Mudou muito pouco. O México continua lá sendo católico, super católico nas áreas urbanas e rurais. Do outro lado, no extremo oposto, a gente tem o Chile. O Chile vem experimentando uma transição religiosa também muito forte, muito acelerada. Mas ao invés de estar perdendo, o catolicismo lá está perdendo adeptos, mas ele não está perdendo para o evangelicalismo, ele está perdendo para o ateísmo. Então, o que está crescendo muito no Chile é o número ou a proporção daqueles que se intitulam como não tendo religião ou sendo agnósticos. Quase um padrão, assim, escandinavo, vamos dizer assim. Exato, padrão europeu, assim, Europa ocidental. Uhum. O caso Brasil é um caso no meio ali. A gente também está experimentando uma transição religiosa muito acelerada. O catolicismo no Brasil perde 1% de adeptos por ano, em média, mas a maior parte dessas pessoas que abandonam o catolicismo, elas ficam dentro do cristianismo e vão para alguma igreja evangélica, principalmente uma igreja evangélica pentecostal. Então, eu acho que isso é bem importante de a gente explicar para as pessoas entenderem onde o Brasil está numa perspectiva um pouco mais comparada. Uma segunda coisa para se pontuar é que o que vem acontecendo no Brasil aconteceu com uma velocidade recorde. Então, você pensa, a Europa demorou 500, 600 anos para transicionar de um continente majoritariamente católico para um continente que começou a ter uma certa saliência e proeminência protestante. Isso custou vários séculos e guerras para acontecer. No Brasil, isso aconteceu em 60 anos. Não tem nenhum precedente na história da humanidade, na história moderna da humanidade, uma transição religiosa tão rápida como que a gente está experimentando. Então, isso tem uma questão que se coloca para a gente, fica difícil comparar o Brasil com qualquer outra coisa e saber o que vai acontecer quando esse grupo for maioria. O que a gente sabe de outros lugares que minorias religiosas se tornam maiorias ou passam a ter muito poder, é que isso geralmente redunda em algum tipo de violência, porque são minorias que são massacradas por um tempo. A gente não gosta muito de pensar nesses termos no Brasil, né? Porque nunca teve uma violência explícita contra os evangélicos, mas tem uma série de estigmas associados ao grupo, ao ser evangélico. E não é à toa que agora, durante esse governo, que eles têm mais poder e mais capacidade de afetar decisões, isso é feito sempre de uma forma muito mais um pouco belicosa, um pouco mais forte do que os católicos conservadores faziam quando estavam nas posições ou tinham a capacidade de tomar as mesmas decisões. Isso é característico de minorias que foram lá por décadas massacradas e que em algum momento, agora é minha vez, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de tentar pelo menos fazer um exercício, comparar o caso brasileiro com o caso americano, porque é o único caso de uma democracia enorme que tem uma maioria que é protestante. A gente tem outros casos de maiorias religiosas em outros países, mas que não é protestante.
Então, uma democracia grande e pujante como a nossa, que a gente pode traçar algum paralelo, com todas as devidas vênias, é justamente os Estados Unidos, que tem uma maioria protestante, e essa maioria vem, mas dentro do país, embora sempre tenha tido uma maioria protestante, houve mudanças importantes nas últimas décadas, e a principal mudança é que houve um crescimento enorme do pentecostalismo, sobretudo nos estados do Sul. Só que o que é interessante é que nos estados do Sul, o pentecostal ou o pentecostalismo nos Estados Unidos em geral, ele é muito mais progressista ou menos reacionário do que é o brasileiro. Isso tem muito mais a ver com as origens do protestantismo nos Estados Unidos e etc. Então, esse mesmo pentecostalismo americano que floresceu no Brasil, ele floresceu de forma diferente. Floresceu de forma diferente, eu acho que muito pela própria autonomia e pelas mudanças imprimidas pelas lideranças brasileiras ao longo dos últimos anos. Então, só para dar um exemplo, uma das razões pelas quais, ou uma das formas como organizações da sociedade civil conseguem fazer com que negros americanos participem das eleições é justamente por meio das igrejas. As igrejas têm um papel, desde o Martin Luther King ali, de mobilizar as comunidades mais pobres, as comunidades afro, mobilizar esse eleitorado para votar, para se registrar para votar. E no Brasil, isso também vem acontecendo, então tem um papel de mobilização importante as igrejas pentecostais, mas tem um partido muito claro ali, tem um partido que é contra as esquerdas, tem uma orientação política, uma orientação ideológica mais forte. Agora, recentemente, nos Estados Unidos, começam a haver também algumas células muito conservadoras entre pentecostais negros e pretos, mas isso até recentemente não existia nos Estados Unidos. O conservadorismo das igrejas americanas, evangélicas, sempre foi mais forte entre os brancos, entre as igrejas dominadas por membros brancos, e isso começa a mudar. Tudo isso para dizer que o pentecostalismo brasileiro é essencialmente, o pentecostal típico é essencialmente mulher, como você contou no início, pobre, recebe até 2 salários mínimos, reside nas grandes áreas urbanas brasileiras, não branco. E é esse eleitor que vem sistematicamente punindo as esquerdas, baseado nesses argumentos morais. Então, acho que, só para finalizar essa resposta, é legal tentar comparar com outros casos para saber o que poderia eventualmente acontecer. Então, para finalizar, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que vem acontecendo? O crescimento do pentecostalismo no Brasil, nos Estados Unidos, desculpa, não tem significado uma corrida para o centro desse eleitorado, uma certa acomodação dessas preferências e uma expressão de valores menos conservadora. Muito pelo contrário, o conservadorismo nos Estados Unidos, entre os eleitores religiosos, tem ficado mais forte, o que eles chamam de religion conviction. Então, tem alguns estudos mais recentes que mostram que ideologia política, hoje em dia, explica muito menos o voto nos Estados Unidos do que essa convicção moral e religiosa. Essa é uma saliência que vem ganhando muita atração nas últimas décadas, e eu acho que é por aí que a gente está indo. A gente tem essa mania muito ruim de imitar coisas dos Estados Unidos, e eu acho que a gente está indo nessa direção uma vez mais. E nessa questão moral. Aliás, um ponto interessante que você levanta no seu livro é o seguinte, né, que os pobres evangélicos têm votado contra a redistribuição de riqueza, né, contra políticas redistributivas, que seria uma marca da esquerda. A minha dúvida é só a seguinte, né, se o ponto é exatamente esse, ou seja, eles votam contra a redistribuição ou eles votam a despeito da questão da redistribuição? Ou seja, eles votam contra a esquerda não porque a esquerda é redistributiva, mas porque a esquerda é pró-redistribuição de riqueza, mas porque a esquerda também compartilha de uma série de posições que são justamente aquelas que afetam moralmente essas comunidades religiosas. Não, sem razão nesse ponto. O título do livro, do meu trabalho, ele tenta um pouco jogar com essa ideia. Não é que o pobre brasileiro ele é contra a redistribuição. Na verdade, em geral, ninguém é contra a redistribuição. As Pelo menos pessoas em passam... princípio, né? Em princípio, não. Quando você estabelece quem paga pela redistribuição, aí, em geral, esse cenário muda um pouco e os ricos e a classe média passam a ser um pouco mais desfavoráveis à distribuição de renda, porque eles entendem que aí isso vai pesar um pouco mais no bolso, no orçamento deles. Mas os pobres brasileiros, eles não são contra a redistribuição, muito pelo contrário, eles são sensivelmente mais a favor da redistribuição do que a classe média e os ricos.
Então, é aí que reside o paradoxo. Essa porção pobre do eleitorado brasileiro, não todos os pobres, mas uma porção significativa que vota contra as esquerdas, não estão fazendo isso porque são contra a retribuição, eles estão fazendo isso porque eles entendem, e aí a gente volta para a discussão sobre identidade, eles entendem que esses são os partidos que articulam uma agenda que vai contra, ou vai de encontro, se choca com alguns valores que são muito importantes para esses mesmos indivíduos. Então, a gente volta para a discussão de identidade e hierarquia de identidade. Olha, eu sou a favor de retribuição, mas eu também quero que Jesus seja o Senhor do Brasil. Eu também quero evitar o aborto. Eu também não quero falar e discutir sobre homossexualidade. Eu não quero uma porção de outras coisas que, na cabeça de vários desses eleitores, é uma agenda da esquerda, uma agenda mobilizada pela esquerda e personificada, né, na figura do PT, que é o partido mais forte, o partido mais saliente das eleições presidenciais, e exatamente por isso eu não vou votar nesse candidato. Eu até sou a favor da retribuição. E aí, qual que é o paradoxo? Que para evitar esse candidato que você acha que vai destruir sua família, você vota em candidatos que, do ponto de vista econômico, tendem a adotar políticas que diminuem o seu bem-estar enquanto pobre. Ou seja, eles têm uma menor probabilidade de adotar ou discutir propostas que poderiam te dar uma chance de experimentar a ascensão social um pouco mais rápido. Eu acho que isso é indiscutível. Acho que o governo do PT pode ser criticado por várias coisas, sobretudo a partir de 14, 11 ali, mas é indiscutível que houve alguma redistribuição de renda, é discutível que a qualidade de vida dos mais pobres mudou, e isso é justamente a tônica dessa eleição de 22. O que está em disputa agora é isso, olha, não tem uma defesa clara, isso o Lula até acabou sendo alvo de crítica em relação a isso. Quando se fala sobre corrupção, ninguém está falando, olha, não houve corrupção em momento nenhum. Mas o que quer ser salientado, que o partido prefere salientar nesse caso, olha, a sua vida era melhor. Talvez seja o caso de você pensar em reorientar suas identidades. Eu entendo que você tem uma identidade, isso eu imaginando o marqueteiro do PT pensando, né, olha, eu entendo que essa identidade religiosa é forte, vem sendo forte para você, mas deixa eu te falar uma coisa, tem uma outra questão que é importante, que é a sua capacidade de consumo, o seu filho indo para a faculdade ou não, o quanto que você consegue viajar ou não, ou a quantidade de churrasco que você consegue fazer ou não, que está em disputa. Você escolhe o que você vai colocar na balança, o que é mais importante para você. Então, acho que a eleição de 22 pode ser definida também como uma disputa de identidades, né? Até então, a identidade religiosa não vinha sendo discutida, a identidade econômica prevalecia, e só ela prevalecia no debate público. 2018 mostrou que essa identidade sozinha não dá conta de explicar uma boa parte, o cálculo de uma boa parte dos eleitores, e 2022 é uma espécie de batalha final para muitos especialistas, que é assim, beleza, o que importa então? Economia ou qualquer outra coisa? Eu tendo a estar um pouco mais no meio termo, assim, eu acho que na verdade não é uma batalha final, é só uma evidência de que essas identidades, elas concorrem, e o fato do Bolsonaro, mesmo na minha visão, tendo feito um governo errático, um governo ruim em muitas áreas, ainda ter 35, 30 e tantos, tem uma margem de erro aí, né, entre 30% e 40% de intenção de voto, eu acho que é uma evidência de que a identidade religiosa, ela veio para ficar. Esse voto moral, ele é um voto que explica a decisão de muitos eleitores. Então, muita gente quer olhar pelo contrário. Se o Lula vencer a eleição, isso é um sinal de que só a economia importa. Eu estou olhando para o outro lado, estou pensando o seguinte, o fato do Bolsonaro ter sido um candidato e um governante que errou tanto, e ainda assim ser um candidato forte e competitivo, para mim é uma evidência de que existem outras identidades que cumprem um papel importante nesse momento eleitoral e também pré-eleitoral, que a gente não vai ser capaz mais de deixar de falar disso. Isso vai ter que ser considerado nos nossos cálculos para tentar entender o que se passa na cabeça dos eleitores no Brasil. Uma coisa que ficou me intrigando aqui, enquanto você estava fazendo essa última parte da exposição, é o seguinte, né? Você mencionou agora há pouco que um dos elementos distintivos dos neopentecostais em relação aos pentecostais, pelo menos no caso da Igreja Universal do Reino de Deus, mas suponho que isso também afeta algumas outras igrejas que assumem um perfil parecido, é a teologia da prosperidade.
né? Como que num caso, né, de um evangélico que é um adepto dessa perspectiva da teologia da prosperidade, fica a questão da redistribuição? Porque, digamos, é de bens materiais, de alguma forma que você está falando. Eu vou prosperar, né, isso vai mostrar que eu sou um escolhido de Deus, algo assim, ou que eu faço o que tenho que fazer. Se você puder até explicar melhor qual é o caminho, né? Se os escolhidos é que serão prósperos ou se os prósperos é que serão escolhidos. Vamos pensar um pouco nesses termos, né? Essa pessoa podia, a rigor, não ser contra a redistribuição, porque, olha, vai melhorar, vai prosperar todo mundo, né, na medida em que eu produzo alguma redistribuição. E aí isso poderia pesar mais do que questões de ordem moral. Mas, pelo jeito, não é exatamente assim que a coisa funciona, né? Não para o caso brasileiro. Eu até tentei fazer alguns testes para reagir um pouco a essa ideia na minha tese. Lá tinha mais espaço para fazer isso, e é uma discussão um pouco mais rigorosa também do ponto de vista econométrico, mas isso é um ponto muito importante, porque os primeiros trabalhos que tentavam entender como que religião, na verdade, pode afetar a preferência por distribuição, a ideia que está lá é que a religião, ou mais especificamente as igrejas, ela pode produzir uma espécie de estado de bem-estar social alternativo. Então, eu passo a demandar do Estado porque a igreja me dá. Ao invés de votar por mais retribuição, porque eu passo a ter, por meio da minha socialização na igreja, acesso à creche, acesso à cesta básica, bancos de emprego e toda uma rede de apoio, eu deixo de votar pedindo por mais retribuições, deixa de ser uma prioridade para mim, porque a igreja me dá proteção espiritual e material. A igreja Então, como sucedâneo do Estado. Exato, exato. Então, é uma espécie, literalmente uma espécie de estado de bem-estar social alternativo. Não é o Estado que está te dando, é Estado alternativo também, porque não é o Estado que te dá, é a igreja, é um outro ente, uma outra instituição que te ampara e que te protege nos momentos de choque, né? Para usar uma linguagem mais de economesa, que quando você tem, por exemplo, desemprego, quem te protege, quem deveria proteger, né? No modelo escandinavo clássico, o Estado vem, te abraça e te protege. O que alguns teóricos dizem, olha, em muitos lugares a igreja faz isso. De certa forma, a igreja faz, eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco, a igreja faz isso de certa forma no Brasil, A igreja mas ela católica não... também sempre fez isso, né? Exato, e é esse que eu acho que é a questão importante para pensar, porque se fosse isso que explicasse essa corrida ou esse abandono da retórica da retribuição para focar só na questão moral, o catolicismo já deveria ter feito isso, porque o catolicismo começou a fazer isso antes no Brasil. Então, você pensar ali, o próprio PT nasce ali daquele núcleo das comunidades eclesiais de base, que eram núcleos assistenciais, né, e discussão sobre política, enfim, aquilo era muito mais do que a missa. Uma série de coisas acontecendo ali. O catolicismo, ele foi, sobretudo, e é ainda nas áreas rurais do Brasil, essa rede de amparo também, essa rede de proteção, creche, cesta básica, proteção. O catolicismo forneceu isso e continua fornecendo isso, sobretudo nas áreas rurais do Brasil. O que acontece é que, com o advento e com a migração de muitas pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas, sobretudo áreas periféricas, essas pessoas vão morar em lugares que não tem igreja católica. E o que tem nesses lugares? Tem igreja evangélica, porque a igreja evangélica consegue se mover e consegue se ramificar de forma muito mais rápida. Na igreja católica, você mandar, né, na época, precisava mandar um fax para o Vaticano, um concílio analisar aquilo, demorava 3 anos até abrir a igreja, já tinha 35 igrejas evangélicas naquela localidade. Então, o que acontece é que nesses locais, a igreja evangélica vem sendo uma fonte de cuidado e de amparo, de uma rede de proteção social para muitas famílias de baixa renda. Então, acho que essa é uma discussão que tem que ser feita também, precisa ser reconhecida, porque senão a gente cai nesse lugar que os evangélicos, sobretudo de baixa renda, é um bando de pessoa que não pensa, que não reflete sobre nada e segue suas lideranças de forma cega. Na verdade, tem um contexto que se dá ali, tem um contexto de proteção. Quando seu filho é preso, quem vai visitar seu filho na cadeia é o pastor da sua igreja. Quando seu filho fica desempregado, quem consegue uma cesta básica é o pastor da sua igreja. Quando a sua filha menor engravida e precisa continuar na escola trabalhando, quem consegue uma vaga na igreja, na creche da igreja, é o pastor da sua igreja. Então tem esse contexto de proteção que ele está acontecendo pré, durante e depois de eleição,
e que favorece esse processo de mobilização. No momento da eleição, no momento eleitoral, quando essas lideranças fazem esse apelo e tentam mobilizar o eleitorado ali, tem um contexto que já foi formado anteriormente e que, obviamente, torna isso mais fácil. Então, tem sim esse cenário de substituição, o Estado não estando ali, as igrejas têm executado esse papel em muitos lugares no Brasil, e isso é algo real, que precisa ser pensado, que precisa ser contextualizado sempre, porque senão fica parecendo que os evangélicos estão ali caindo de paraquedas e votando contra as esquerdas. Tem um contexto em que isso se dá. Aliás, uma coisa que chamou atenção nas pesquisas desse ano, né, é que alguns meses atrás a gente olhava e via um empate técnico, pelo menos, entre Lula e Bolsonaro no eleitorado evangélico. Uhum. Né? Até lembro que na época o Bolsonaro ficou indignado, né? Ele falava que os institutos de pesquisa, na época, acho que principalmente o Datafolha, né, estariam aí falsificando os dados, porque isso era impossível. Né? Não haveria como conceber um empate entre ele e o Lula, ou às vezes até em algumas pesquisas o Lula um pouquinho à frente, pouca coisa, mas no limite do empate técnico, entre os evangélicos. Só que, de repente, esse cenário, vamos dizer, voltou ao que o próprio Bolsonaro acreditava que seria o esperado. Né? E o que muita gente, aí não é, o Bolsonaro nisso aí não está tão sozinho, né? Muita gente imaginava que seria o esperado. O que explica esse fenômeno da gente ter, num dado momento, nessas eleições, essa aproximação e depois o distanciamento? É como se, digamos, a comunidade evangélica não estivesse prestando tanta atenção na eleição, e aí, distraidamente, para brincar com um pouco com o termo do nome do seu livro, ela se aproxima de novo do Lula e do PT, e no que é chamada a atenção pelos seus líderes, fala, opa, peraí, gente, não é por aí não, é por aqui, vamos voltar ao bom caminho. É algo assim? Assim, se você pensar em fevereiro, março, em geral, nenhum eleitor está pensando na eleição, e os evangélicos não são muito diferentes, né, desse ponto de vista. Se você tivesse me perguntado quem que ia votar em fevereiro, eu não sabia. Eu não sei se você já sabia, mas acho que a maior parte dos eleitores não sabia, porque ninguém está realmente pensando nisso. Então, esse é um primeiro aspecto a ser considerado. O segundo aspecto, vou voltar novamente para essa discussão de identidade. Identidade, ela pode ser ativada ou não. A identidade está lá, na nossa cabeça, a gente fica pensando em coisas, ordenando as preferências. Em algum momento acontece alguma coisa que ativa aquilo. Então, algumas pessoas dizem que as lideranças evangélicas não têm poder nenhum para mobilizar seu eleitorado. Eu estou do outro lado, o lado que diz, ó, tem algum poder, não é um poder, ele não é um déspota, ele não tem como obrigar a pessoa a votar de uma forma ou de outra, mas tem um processo de mobilização que é sistemático. Então, se você observa, essas linhas pareadas ali, essas linhas paralelas e muito próximas, entre evangélicos, toda eleição é isso. Isso não é muito diferente, o que a gente está observando agora não é muito diferente de eleições anteriores. E aí o processo de mobilização começa. Tá? Quando esse processo de mobilização começa, geralmente essas linhas se descolam. Se você olha lá, em 2018 era assim, em 14 era assim, em 10 era assim. E em 6 também era assim. E isso que é bem interessante. Em 6 também era assim, só que lá, e acho que é bem interessante comparar 18 com 6 por causa disso, para fazer a explicação sobre esse ponto. Em 6, o que acontece é que a porção majoritária das lideranças evangélicas decide que ia apoiar o PT. E aí as linhas descolam, só que elas descolam lá em favor do PT. Em 10, 14 e 18, a mesma coisa, só que em desfavor do PT, e agora está basicamente acontecendo a mesma coisa. Então, essas linhas estão sempre coladas ali, o eleitorado não está pensando em quem vai votar 8 meses antes da eleição. Quando o processo de mobilização começa, essas identidades são ativadas. Tá? Então, o que a gente está tendo agora é uma luta para ativar outras identidades. Então, o que o PT tem tentado fazer? Pensar na identidade de gênero. Sabe que o Bolsonaro tem uma rejeição forte lá, vem tentando martelar essa identidade, falar como o Bolsonaro é um cara misógino, como o Bolsonaro é um cara problemático para as mulheres, como ele defendeu várias coisas que estão em oposição aos direitos das mulheres, a mesma coisa a identidade de raça, como o Bolsonaro é um cara racista, como o Bolsonaro é um cara, se você é preto, ele vai te matar, enfim. Essa disputa está acontecendo agora, e a mesma coisa está acontecendo no interior das igrejas. Mas o que a eleição de agora mostra, como já vinha sendo mostrado em eleições anteriores, é que, uma vez ativada, essa identidade é muito forte. Quando essa mobilização começa, e quando os eleitores são confrontados com informação sobre o candidato que devem votar, eles respondem a isso, em sua maioria,
e tendem a ter um padrão muito claro, que é o que a gente vem observando. Se você pegar o agregador do Sebrap, que consegue agregar por religião, você vai ver ali que hoje, faltando algum tempo para a eleição, o Bolsonaro está ali com entre 50% e 55% das intenções de voto. Então ele se descolou e conseguiu ficar entre os evangélicos, exato. Aliás, você mencionou agora uma coisa que se você é mulher, se você é negro, você corre o risco, né, de, enfim, a política do Bolsonaro te afetar negativamente. A minha dúvida é a seguinte: um dos pontos centrais do discurso do Bolsonaro é a questão das armas, né, um culto à violência, né, que no fim das contas o bolsonarismo promove, né, vamos fuzilar a petralhada, né, bandido bom é bandido morto, policial que mata deveria ser condecorado, coisas assim. Como é que esse aspecto do bolsonarismo bate nas comunidades evangélicas, né? Como elas recebem esse tipo de coisa? Isso não gera um curto-circuito cognitivo ali com relação a outras questões, como valores relacionados à família, por exemplo? A resposta simples é sim. As pesquisas qualitativas indicam que, sobretudo entre as mulheres, esse debate, esse discurso pró-armamentista, ele cai muito mal entre as evangélicas mulheres. E eu acredito que parte dessa perda de votos que o Bolsonaro vai ter entre os evangélicos agora, na eleição de 22, é explicada também por isso. Acho que o Bolsonaro ele tem um problema que ele não parou de fazer campanha. Ele começou a fazer campanha em 18 e nunca parou. E ele faz e pensa política pública também nesses termos. Então, acho que ali, em algum momento, faltou alguma mente ali capaz de guiá-lo e dizer, olha, agora a gente precisa pensar, você não precisa perder o eleitorado evangélico, você não precisa regulamentar a discriminação do aborto no Brasil, mas não dá para ficar fazendo campanha durante 4 anos, porque isso pode produzir efeitos também deletérios para o próximo pleito. E eu acho que muito do que ele está colhendo agora são as sementes ruins que ele lançou em várias áreas. Então, acho que houve acertos, pensando só nos evangélicos, tá? Então, a Damares, por exemplo, encampou ali algumas agendas importantes para os evangélicos, né? Quando ela estava falando lá, meninas vestem azul, meninas vestem rosa, aquilo pode não fazer sentido para muitas pessoas, mas para uma boa parte do seu eleitorado evangélico, ressoa muito bem, cai muito bem. Quando o último ministro da Educação, pastor, estava lá fazendo uma política pró-homeschooling, aquilo pode não fazer sentido para muitas pessoas, mas para os evangélicos faz, porque os evangélicos, eles acreditaram nessa ficção de que as escolas estão doutrinando suas crianças. Então a casa seria um refúgio, né? A casa seria um refúgio, seria uma proteção. Então, quando essas políticas vêm a campo e essas discussões ocorrem, na minha avaliação, para o eleitorado evangélico, aquilo é um acerto do governo Bolsonaro. Agora, ali, o Bolsonaro, acho que parece não ter entendido bem e teve oportunidade, acho, para reavaliar essa pauta armamentista. Isso ali, é só pegar a quantidade de CACs, né, esses registros que foram possíveis depois da nova regulamentação. 96% dos CACs são para homens. Quem está comprando arma no Brasil é homem branco. Homem branco. Se você mora na periferia, se você é negro, se você é mulher, se você tem um filho homem, a probabilidade de um homem não branco no Brasil morrer vítima de acidente de carro, de assassinato, de crime em geral, é mais de 12 vezes maior. Então, se você é uma mulher que mora numa região urbana, periférica, sabe que seu filho ou seu marido está exposto a isso, obviamente uma política dessa não vai cair bem. Então, a discussão agora é só qual que é a porção desse eleitorado que o Bolsonaro vai conseguir desanimar, é um eleitorado que iria votar para ele, mas está desanimado por causa dessa política. Uma coisa a se pensar é assim, a porção do eleitorado evangélico pentecostal que é mulher e negra é a maioria. Então, a rejeição a Bolsonaro entre as mulheres seria muito maior se não fosse o eleitorado pentecostal. Porque esse eleitorado pentecostal é majoritariamente composto por mulheres. Então, seria muito pior para o Bolsonaro. Esse é um eleitorado que vem segurando a onda dele, então acho que ele está tratando mal esse eleitorado. Acho que ele não entendeu que esse é um eleitorado que é importante
que essa discussão, essa pauta é importante para a exposição do eleitorado, que, portanto, poderia refrear um pouco essa discussão, ou poderia fazer ela de uma outra forma, e o Bolsonaro não entendeu isso, e eu acho que vai ter prejuízo eleitoral entre essas eleitoras. Obviamente, eu não consigo precisar aqui qual que é o tamanho do prejuízo dele, mas as pesquisas indicam que algum prejuízo haverá. Eu não sei se ele não entendeu ou se ele simplesmente não consegue, né? Porque me parece que é uma coisa tão constitutiva, né? Do próprio Bolsonaro, dos seus filhos, do movimento que de alguma forma ele lidera, que eu imagino que ele não consegue abandonar isso, né? Não consegue, vamos dizer, ser tão racional quanto foi, por exemplo, na questão do auxílio emergencial. Ele que era um detrator do Bolsa Família, de políticas de transferência de renda, e de repente começa a achar que tem que adotar, nem que seja às vésperas da eleição ou durante o período mais agudo da pandemia, né? Agora, parece que a questão das armas cala mais fundo, né? No Tem um ponto Bolsonaro. importante que é o seguinte: é muito diferente fazer campanha quando você é governo e quando você é oposição sem nunca ter sido governo. O telhado Bolsonaro também agora é de vidro. A gente tem que pensar nisso. A campanha foi feita em 2018. Tem muita coisa especial sobre essa eleição, né? Vamos tentar sintetizar o que foi aquela loucura ali. Para além da facada, era um cenário de antipetismo muito forte. Então, se você rodar quase qualquer modelo estatístico, você vê que essa variável antipetismo explica mais o resultado ou voto em 2018 que qualquer outra variável. Então, o Bolsonaro, ele usou do antipetismo e ele apresentou soluções para algumas áreas muito importantes. Ele falou: eu vou acabar com a corrupção, tá? Eu vou resolver o problema da economia. Segundo ponto, que o governo da Dilma teve dificuldades e o Temer também teve dificuldades, então ele herdou ali uma economia ruim, falou: eu vou resolver. E falou que ia resolver a segurança pública, um problema que ninguém conseguiu resolver no Brasil, verdade seja dita. É uma área que a esquerda ela escorrega muito, na minha visão, ela tem pouca proposta concreta, proposta de curto prazo, para essa área. Tá? E o Bolsonaro chega e fala: olha, eu vou resolver Na isso tudo bala. aí, inclusive na bala. E aí fala: olha, todo mundo tentou um monte de coisa, ninguém conseguiu, eu vou dar uma solução. Eu vou deixar você comprar arma e você vai ver que o bandido vai ficar com medo e o crime vai acabar. A violência, a paz vai imperar. Ele vira governo, implementa a política que ele quer implementar, né, da área de segurança pública. Eu acho difícil algum especialista concordar que essa é uma política de segurança pública, mas ele vende Sim. como sendo uma. E não funciona. Agora, o eleitorado sabe que não funciona. Então, agora, ele continua defendendo uma política que as pessoas sabem que não funciona. Então, é muito diferente você defender isso no contexto que isso nunca foi tentado, e você falar: tá vendo, seu filho está morrendo, está sendo assaltado, porque você não tem uma arma. Aí você dá arma para o cidadão, dá arma para o eleitor e não resolve o problema dele. Né? Ou às Não vezes até necessariamente, piora, né? eventualmente piora, porque você cria um cenário de aumento de morte no âmbito doméstico, né? Você cria um cenário de aumento de briga de trânsito, você cria brigas, mortes evitáveis, mortes banais, se a pessoa tem acesso à arma. Então, o problema não foi resolvido e você continuou com a mesma solução. O problema é que agora eu já sei que esse remédio não funciona para mim. Então, qual é a minha reação diante disso? Eu posso te dar um voto de confiança, talvez tenha uma questão de timing que importa, talvez se a gente tiver arma por mais tempo esse problema seja resolvido, ou eu posso entender e fazer um cálculo na outra direção que, olha, isso também não funcionou. E esse cara também não entregou em várias dimensões que foram importantes para mim, como, por exemplo, no caso da pandemia. Eu estava discutindo isso com alunos meus há pouco tempo e fazer essa comparação entre Bolsonaro e Trump. Se você pegar as projeções de voto nos Estados Unidos pré-pandemia, o Trump ia bem. E aí aconteceu uma coisa chamada pandemia. O Trump demorou para reagir, e quando reagiu, o eleitorado não perdoou ele. Obviamente, tem outras variáveis que têm que ser consideradas, Claro. mas os especialistas parecem concordar em uma coisa que é: a pandemia, ela desgastou o Trump. E o modo como, eu estou dizendo isso porque você estava citando o caso das eleitoras no Brasil, as eleitoras de baixa renda. Tem duas coisas que têm enfraquecido o Bolsonaro nesse eleitorado, que é a questão das armas e o modo como ele lidou com a pandemia.
Ele lidou com uma pandemia de uma forma irresponsável do ponto de vista da saúde pública, mas também do ponto de vista da narrativa, né? Imitando uma pessoa com falta de ar, dizendo que aquilo era só uma gripe. E os grupos focais e pesquisas qualitativas também mostram que entre as mulheres, essa negligência dele ressoa muito mais e as mulheres têm mais dificuldade de perdoá-lo nessa questão. Então, por que isso é importante para a nossa discussão aqui hoje? Porque parte dessas mulheres é evangélica. Sim. Parte dessas mulheres estão frequentando igrejas e tentando ver, beleza, quando eu junto isso tudo e bato aqui no liquidificador, que é mais ou menos a sua pergunta, o que vai sair disso? Eu vou seguir o pastor, eu vou pensar na defesa da minha família, mas o que é a defesa da família no final das contas? É evitar que meu filho tenha uma arma na mão, evitar que ele seja assassinado, ou pensar em outras questões que estão mais quase quase um plano metafísico, né? Que tem um comunismo vindo destruir minha família, é um inimigo um pouco mais distante. Então, eu acho que é isso tudo que tá em jogo agora, e que em algum momento no futuro bem próximo a gente vai descobrir o que aconteceu, o que saiu desse liquidificador aí. Aliás, pegando um gancho dessa última coisa que você falou, você vai acreditar no pastor ou no que for. Um pastor que, porventura, se cola tanto a um governo como esse, e um governo como esse sofrendo o desgaste que sofre, né, sendo percebido de maneira negativa por todas as razões que você enumerou agora, Vitor, esse pastor também não corre o risco de perder credibilidade, e, consequentemente, essa pessoa, por exemplo, buscar uma outra igreja, né, buscar um outro pastor que lhe pareça mais sensato, por exemplo, do que aquele? Existe esse fenômeno ou às vezes o vínculo com o pastor é tão forte que, a despeito de tudo que ele possa falar, a pessoa não sai? Você vê que, se a gente estivesse falando da Igreja Católica, né, o nome do canal até brinca um pouco com isso, a Igreja Católica diria, olha, fora da igreja não há salvação. Então você não pode ir para qualquer outra, porque esta é a única igreja verdadeira. Se você for para outra, você sucumbirá da nação eterna. Agora, quando você está falando das igrejas evangélicas e do protestantismo, né, de uma forma geral, a gente está pensando numa multiplicidade de igrejas possíveis igualmente legítimas. Como é que fica isso na cabeça de um fiel, seja homem, seja mulher, que começa, por exemplo, perceber que o seu pastor defende coisas que ele próprio, esse cidadão, essa cidadã, não conseguem considerar razoável? Tem dois pontos importantes. O primeiro deles é que a gente consegue mensurar o nível de confiança, tá, dos fiéis evangélicos a depender da denominação. Então, a gente sabe, baseado nas pesquisas de opinião pública, que os pentecostais, eles confiam nas lideranças muito mais, em suas lideranças muito mais. As estimativas que eu fiz na época da tese, lá em 2019, mostravam que eles confiavam, na média, mais de 5 vezes mais, quase 6 vezes mais nas suas lideranças, na comparação com outros grupos religiosos. O outro grupo que também confia bastante nas suas lideranças são os católicos. Os protestantes tradicionais, não. Os protestantes tradicionais, eles são muito mais céticos, eles tendem a punir muito mais lideranças ruins. Então, trazendo isso para a sua pergunta, eu diria que, no seio do pentecostalismo, esses eleitores tendem a perdoar o Silas Malafaia, né? Só para dar um nome aqui para uma dessa liderança. Eu De acho alguém que que é muito vocal, né? exato, é muito vocal, em que se coloca como conselheiro do Bolsonaro, acabou de fazer uma viagem, né, no enterro da rainha, junto com o Bolsonaro, é alguém que se coloca na figura de conselheiro, então é alguém que se expõe muito, ele grava vídeo para reagir sobre qualquer episódio político, então ele se expõe muito, mas eu acho que ele será perdoado, porque no contexto das igrejas pentecostais, existe um padrão de confiança, um elo muito mais forte entre as lideranças e os fiéis que frequentam, os membros que frequentam essas igrejas. Agora, dito isto, é preciso também ponderar que o mercado religioso brasileiro é muito competitivo, muito competitivo. O Rio de Janeiro é a unidade da federação que está completando a transição religiosa mais rápido. Isso significa que é um dos poucos estados no Brasil que já tem quase maioria evangélica. Se você for em algumas cidades, nem precisa ir em algumas cidades, se você for no subúrbio do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, por exemplo, é muito comum você entrar em uma rua, sei lá, e você passar por uma avenida de 500 metros e ter 30, 40 igrejas diferentes. Então, o mercado religioso no Brasil é muito competitivo,
o Flávio Perucci gostava de discutir isso, falar, olha, eu nunca vi um mercado competitivo como o brasileiro. Por exemplo, o Brasil, o espiritismo foi criado na França, é praticamente o único país fora da França que ele floresceu e cresceu. As religiões de matriz africana crescem atualmente no Brasil, tá? Estão ganhando lastro, não só onde as pessoas frequentemente acham que elas crescem, que, por exemplo, em Salvador, mas tem uma concentração muito forte de Umbanda, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e vem crescendo muito nas últimas décadas. O evangelicalismo também crescendo, e ainda nas porções rurais do Brasil tem o catolicismo. Então tem competição no Brasil. E a sua pergunta é relevante por isso. Pode ser que eles essas lideranças estejam incorrendo no risco de perder fiéis. Tem algumas pessoas falando agora, o pessoal que faz pesquisa qualitativa e que frequenta templos, não é o meu caso, então aqui dá crédito aos meus colegas que fazem esse trabalho qualitativo, indo, visitando os Etnográfico. templos, é um trabalho mais etnográfico, exatamente, com bastante frequência. Eles dizem que neste momento tem um processo de certa tensão nos templos, parece que muitos fiéis estão cansados um pouco dessa retórica, e dessa mobilização eleitoral. E por quê? Porque o que a gente assistia até 2018 era um processo de mobilização na época da eleição. Na época da eleição. O que o Bolsonaro fez diferente dos outros candidatos? Para manter esse eleitorado evangélico, porque uma reclamação constante das lideranças evangélicas é que os presidentes, os presidenciáveis aparecem no momento da eleição, visita a igreja, deixa o pastor orar e tal, e depois desaparece. O Bolsonaro, por ter uma companheira, por ter uma esposa que é evangélica, eu acredito que ele não tem muita opção, então ele frequentou igrejas evangélicas o tempo todo, mesmo se declarando católico, manteve esse link com as lideranças o tempo inteiro, e isso gerou um movimento dentro das igrejas houve um processo de mobilização durante esses 4 anos, que está se intensificando agora durante as eleições. Então, os fiéis, de acordo com as pessoas que fazem esse trabalho etnográfico mais detido, mais de chão, né, tem revelado isso, tem identificado que tem tido tensão, brigas e bate-bocas em algumas igrejas, fiéis reclamando, não dá mais, a gente não fala mais de Jesus, a gente não discute mais a Bíblia, e obviamente que esse processo pode acabar tendo efeitos colaterais, pode acabar gerando rejeição, fazendo com que os fiéis procurem outros espaços de congregação, e o que alguns teólogos, também para dar crédito aqui, têm dito, é que uma das consequências desse processo muito forte de mobilização no Brasil pode ser o crescimento do grupo que a gente chama de desigrejados. Então, tem uma parcela de evangélicos no Brasil que continua se declarando evangélicos, mas que não frequenta nenhuma denominação específica mais. As pessoas fazem reuniões em casa, o que eles chamam de reuniões em célula. Então, eles chamam as pessoas, se comungam da mesma fé, que partilham da mesma orientação espiritual para a realização de cultos no âmbito doméstico. E qual que é a grande reclamação dessas pessoas? É que as igrejas, elas não conseguem mais representar os anseios desse grupo, que quer simplesmente seguir a Jesus, que quer simplesmente professar os valores da Bíblia, mas que não se sentem representados por suas lideranças. O que um movimento eleitoral muito agressivo, como esse que a gente está vendo agora, pode fazer é dar mais caldo para esse grupo dos desigrejados e colocar mais gente nessa rubrica. Ele Mas tem é algo crescido? ele tem crescido bastante no Brasil. O censo agora, que está sendo realizado agora, vai nos ajudar a entender um pouco mais. Mas esse é um grupo em crescimento no Brasil. Para discutir isso em termos de transição religiosa, geralmente, na América Latina, ela tem 3 estágios: do catolicismo, tá, para o evangelicalismo, e do evangelicalismo para o grupo sem religião. Tá? Então, alguns demógrafos da religião têm discutido um 4º elemento, que é você transiciona do catolicismo para o evangelicalismo, do evangelicalismo para professar essa fé fora do ambiente institucional, e Desigrejado. depois os desigrejados, no caso, e depois daí você iria para o próximo passo da transição, que é se declarar ateu ou agnóstico. Então, a gente estaria aí entre esse segundo e terceiro elo. Muito interessante esse fenômeno. Isso para mim é uma imensa novidade. Interessante você tocar nisso. E uma última questão ainda. E o chamado efeito fariseu?
né, que o Flávio Perucci mencionava, né, num dos trabalhos deles, até fazendo referência a uma pesquisa originalmente feita nos Estados Unidos, dos políticos que abusam muito da discussão religiosa e acabam, na realidade, transmitindo uma mensagem negativa para o eleitor de caráter mais religioso, ou seja, que começa a desconfiar um pouco daquele uso abusivo, né? Eu estou falando isso porque me parece que é uma situação que guarda uma certa similaridade com isso que você está mencionando, né? Pastores que começam a abusar da politização das igrejas podem perder credibilidade e aí levar, inclusive, a pessoas formarem comunidades religiosas fora das igrejas. Parece que é a volta às catacumbas, né? Também fazendo lembrar disso. E de outro lado, você pode ter também políticos que abusam muito da religião e que podem começar a ser percebidos também pelos fiéis como pessoas que, na realidade, estão instrumentalizando aquela religião em vez de simplesmente professarem uma legítima adesão a valores religiosos ou tudo mais, né? Até é interessante que, recentemente, o PT, numa tentativa de contrapropaganda a esse discurso muito fortemente religioso do Bolsonaro, aqueles discursos da Michelle Bolsonaro, falando que o palácio estava devotado a demônios, agora está devotado ao Senhor Jesus, que até a cozinha era consagrada a demônios e tudo mais, e o Bolsonaro também, né, que ele era escolhido de Deus, enfim. E aí o PT fez uma propaganda que virou um meme, né? Na verdade, foi muito mais um meme que circulou pelas redes sociais, que era Deus usa Lula, mas Bolsonaro usa Deus, né? Enfim, tentando, a meu ver, explorar um pouco essa questão do efeito fariseu, né? E como é que você enxerga isso? Isso é um risco real? Veja, não estou falando só dos pastores, né? Estou pensando mesmo nos políticos que recorrem muito a esse discurso. Claro, alguns deles até podem ser pastores também, mas estou pensando não do púlpito necessariamente, mas do palanque. O Bolsonaro tem uma característica. Eu vou começar pelo lado dos políticos, tá? O Bolsonaro tem uma característica muito interessante, que eu acho que ajudou a blindá-lo desse efeito fariseu, que é nunca ter se declarado evangélico. Então, isso é interessante. Ele aceitou ser batizado, foi lá no Rio Jordão, foi lá em Israel ser batizado pelo pastor Everaldo, né, que foi candidato a algumas eleições atrás, se estou enganado, 10 ou 14, não lembro exatamente agora, pelo PSC, mas foi candidato a presidente no período recente, mas nunca se declarou evangélico, nunca se declarou evangélico, e eu acho que isso blindou, eu vim blindando o Bolsonaro, de certa forma, a ser visto como alguém que quer abusar dos evangélicos, que está ali só de forma oportunística. Então, ele todo o tempo salienta que ele é católico, mas que ele tem muito respeito pelos evangélicos. Eu acho que isso, de certa forma, fortaleceu o Bolsonaro entre os evangélicos. O Bolsonaro ele tem sido muito eficiente em conseguir transmitir verdade na fala dele. Quando você olha esses grupos focais, o que aparece muito lá como qualidade do Bolsonaro é que ele é autêntico, que ele é sincero, que ele é honesto. Eu me lembro de assistir um mini documentário que a BBC fez, muito interessante, sobre mulheres evangélicas. Acho que foi produzido pela Natália Passarinho, se não estou enganado, para dar o crédito aqui também. E eu me lembro de uma entrevista que ela fez com uma fiel de uma igreja Assembleia de Deus no Salvador. E ela falava, olha, você sabe que o Bolsonaro, ele já teve fala gordofóbica e tal, também teve fala racista, e ela fala, não, eu nunca vi isso. Aí ela mostra, ela abre o tablet na hora e mostra o vídeo do Bolsonaro falando, proferindo essas falas. A senhora ouve, assiste e fala o seguinte logo depois, mais ou menos essas palavras. Veja bem, pelo menos ele é honesto, pelo menos ele fala, a gente sabe o que esperar dele. Será que o Lula também não acha isso? E os outros candidatos também não acham isso, mas nunca disseram? Então, acho que o Bolsonaro, ele cometeu erros, mas um dos acertos dele e da equipe dele foi conseguir vender a imagem dele como um cara autêntico. Ele está sempre com roupa, ele nunca está muito formal, ele vai fazer passeata sempre com uma blusinha de manga curta, ele senta, come numa barraquinha, come um caldo de cana com um pastel. Ele está fazendo isso há 4 anos. Ele não é o Dória que comeu o pastel uma vez na campanha e com uma carinha estranha. Ele está fazendo isso há 4 anos. Eu acho que ele conseguiu legitimar essa ideia de autenticidade, essa ideia, eu sou um cara verdadeiro, tá vendo? Por isso que eu não sei falar
por isso que eu não sei sobre. Ele estava fazendo essa campanha. Eu não sei sobre economia, mas eu vou colocar um cara aqui que sabe. Eu também, realmente não sei, eu não entendo nada, eu não sei como governar. Então, isso, no âmbito religioso, isso foi articulado de uma forma que eu acho que dá mais força para o Bolsonaro do que o contrário. E aí toca no que você disse. Olha, o Bolsonaro é um cara. Então, eles usam um versículo bíblico. Deus capacita os escolhidos. Então, essa foi a primeira coisa que o Silas Malafaia falou quando o Bolsonaro foi eleito. Olha, Deus usou até uma mula. Por que não pode usar o Bolsonaro? Deus capacita os escolhidos. E você Usou está uma aqui mula o por quê? Na isso. fuga para o Egito? É essa a ideia? No Novo Testamento tem uma passagem que Ah, Jesus diz isso, né? Jesus fala, olha, eu posso usar até uma mula. Alguém pergunta para Jesus, olha, tudo bem. mas quem poderia ser usado para fazer milagre? E, olha, até uma mula poderia fazer Claro. milagre se eu, né? Jesus falando, se eu assim quiser. Sim. E o Bolsonaro usa o Silas Malafaia usou essa passagem, usou essa metáfora para falar, olha, Bolsonaro, a gente sabe que você é incapaz, a gente sabe que você é ruim, mas Deus quis que você fosse presidente, e é isso que é o mais importante. Então, tudo isso, na verdade, é revertido em em ganhos de capital político do Bolsonaro, na minha visão, e por isso que eu não vejo o Bolsonaro sofrendo esse efeito fariseu. Ele conseguiu, de alguma forma, consolidar a imagem do cara. Olha, eu não sou evangélico, mas eu me preocupo com o seu grupo. A despeito de não ser evangélico, eu vou no seu culto. A despeito de não ser evangélico, eu deixo você orar por mim. A despeito de não ser evangélico, eu casei com um evangélico. A despeito de não ser evangélico, os meus filhos, dois dos meus filhos, são evangélicos. Então, esse é o ponto, e eu acho que por isso, para o Bolsonaro, eu acho muito difícil que isso depois. O Bolsonaro tem outros problemas se ele É um perder essa paradoxo, eleição. né? É um paradoxo, mas eu acho que foi uma inteligência. O Bolsonaro é visto como um cara burro. Eu acho que essa é uma leitura muito equivocada e que levou muitos analistas a subestimarem até as ações do Bolsonaro, os cálculos que o Bolsonaro está constantemente fazendo. Eu acho que tem muito mais inteligência ali do que a gente costuma presumir. Pode ser até uma inteligência que a gente não concorde, pode ser uma inteligência que você acha que é uma inteligência utilizada para o mal, ou para pensar em políticas que eu também concordaria que não está levando o Brasil para um lugar legal, que não projeta crescimento econômico, que não projeta desenvolvimento social, mas tem alguma inteligência política por trás daquilo que está sendo feito Estratégica, né? ali. Exato, tem alguma estratégia, e eu acho que a consolidação do Bolsonaro entre os evangélicos, a cristalização do apoio dele entre os evangélicos, é uma evidência disso. Nenhum outro candidato tinha conseguido fazer isso de forma tão forte até aqui. Isso significa que se o Bolsonaro perder amanhã, eles estarão com o Bolsonaro? Eu acho que não, porque esse eleitorado, como eu disse aqui no início, não é um eleitorado bolsonarista, esse é um eleitorado antipetista. Eles estarão com qualquer outro candidato que se coloque contra o PT e que seja viável. Esse é o eleitorado que estava com o PSDB aí até ontem, mas que deixou de ser viável, literalmente, pelos próprios erros, e permitiu que o Bolsonaro se beneficiasse desse eleitorado, estava ali esperando alguém, mas eu me arriscaria a dizer que se outro candidato tivesse colocado de forma viável nessa altura do campeonato, eles não hesitariam em transitar do Bolsonaro para esse outro candidato, porque esse candidato não existe, então tem que ir com o Bolsonaro mesmo, e é com eles que eu acredito que eles vão até o final, porque eles têm muito pouco a perder, e aí eu queria colocar o último elemento sobre isso. Claro, por favor. Os evangélicos, eles se tornaram tão importantes do ponto de vista quantitativo e eleitoral hoje no Brasil, que é impossível você ignorar os evangélicos. Independente do que acontecer nas eleições, os evangélicos terão que ser chamados à mesa para discussão. E eu acho que é esse o cálculo que o Silas Malafaia está fazendo. O Silas Malafaia sabe que o telefone dele vai tocar em 26 de novo, porque a igreja dele será maior ainda em 26. Tá? Quais foram os momentos que o pentecostalismo cresceu no Brasil? Tá? O boom do pentecostalismo no Brasil, e tem um colega seu, e deve ver que tem um trabalho super interessante sobre isso, é o final dos anos 90, abertura comercial no Brasil. Então você tem nas áreas urbanas da região sudeste, centro e sul, uma explosão de pobreza e vulnerabilidade ali, quando o evangelicalismo explodiu e cresceu. A pandemia trouxe de novo muita vulnerabilidade, pobreza. Por um curto período a desigualdade diminuiu, porque o auxílio veio e jogou dinheiro em todo mundo, mas a gente vai voltar para os níveis alarmantes de desigualdade de renda daqui a pouco de novo.
pobreza está aí, inflação alta, as pessoas consumindo menos. O que isso tudo significa? Vulnerabilidade. E quem que cresce na vulnerabilidade do Brasil? As igrejas evangélicas. Então, o Silas Malafaia sabe que em 26 a igreja dele vai estar 3 vezes maior, o Edir Macedo também sabe, e sabe que o telefone dele vai tocar novamente. Não há como não se discutir com esse grupo. Então, eu vou salientar isso aqui, porque eu acho que é importante pensar prospectivamente. Não importa o que aconteça nas eleições, não importa se o Lula vai ganhar no primeiro ou no segundo turno, esse grupo será grande o suficiente em 26 para novamente ser alvo de debate, para novamente ter uma estratégia focada nele, porque não é mais possível discutir eleição no Brasil sem pensar nos evangélicos. Mas para usar só essa sua imagem do telefone que vai tocar, quem é que vai ligar para ele? Se o Lula ligar, o PT ligar, eles vão atender ou não? Bom, depende muito da condição que o PT vai chegar na eleição de 26, né? Acho que eu, como analista, não tenho coragem de prospectar nada para 26, acho que tem muito para acontecer. Não, veja, não estou querendo fazer futurologia, estou pensando um pouco quem eles estão dispostos a ouvir ou quem talvez saberá falar o que eles querem ouvir, é um pouco mais nessa linha. O Bolsonaro mostrou que tem uma fração do eleitorado que está a fim de discutir nesses termos identitários e religiosos. Acho que está bem evidente. Tá? A gente sabe também que esse eleitorado vai continuar a crescer. A gente sabe que tem um teto, como a gente discutiu aqui anteriormente, não vai crescer indefinidamente. Então, quando a gente diz que os evangélicos vão ser maioria, não é que eles vão chegar a 70% da população brasileira. É que o catolicismo está se reduzindo a um ponto que mesmo com 40 e poucos por cento, os evangélicos serão a maioria dentro dos grupos religiosos no Brasil. Então, dado esse quadro, dado esse contexto, eu acho muito improvável que não haja um outro candidato, mesmo que não seja o Bolsonaro em 26, que venha para o campo eleitoral, que venha para a disputa, para vocalizar as preferências desse eleitorado, que será grande. Então, eu acho que vai ter um substituto para o Bolsonaro espaço, daqui né? a pouco, tem espaço para isso. Acho que o sistema eleitoral e partidário no Brasil ele vai se organizar nesses novos termos, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. A disputa se organizou em função dessas novas clivagens que passaram a existir. Né? Os partidos querem ganhar voto, os partidos querem ganhar a eleição. Então, há de surgir alguém ali que vai vocalizar as preferências e que vai tentar capitalizar esses votos que o Bolsonaro, essas pessoas que o Bolsonaro vai deixar órfão, se as pesquisas se confirmarem e caso ele seja mesmo derrotado daqui a pouco nas eleições presidenciais. Muito bom. Vitor, sensacional essa conversa. Quero te agradecer muitíssimo, além de realmente ter sido um deleite, um grande aprendizado ler o seu livro, foi muito legal ter essa conversa com você sobre esse assunto. Acho que ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, em que tudo isso vai ser muito importante, né? Para a gente compreender o que vai acontecer, não só agora no domingo de eleição, mas o que virá pela frente, inclusive o que virá pela frente entre esta eleição e a próxima. Mas não só a próxima, mas eu acho que para a gente ficar num horizonte minimamente observável, vamos colocar assim. E eu não só quero te agradecer, mas eu quero devolver a palavra para você, e aí se porventura houver alguma coisa que você acha que ainda merecia ser abordada, por favor, fale e fazer também, claro, as suas considerações finais. Por favor. Eu queria agradecer, Cláudio, pelo convite. Fico muito honrado e feliz de estar aqui por esse espaço para o debate. Acho que eu sou suspeito para dizer que eu vejo esse tema como sendo um tema muito importante, mas eu acho que pensar nos evangélicos no contexto atual é pensar também sobre o que a gente consegue projetar para o Brasil de daqui a pouco, né? Para o Brasil que está ali na esquina, nos esperando. Eu acho que os termos do debate daqui para frente, eles vão trazer elementos que até então não estavam postos. Eu acho que isso traz desafios também em termos de governança, em termos de governabilidade para o Brasil, para frente. Eu acho que as pessoas que se sentam à mesa hoje não são as pessoas que se sentavam à mesa em 2003. Então, os desafios são diferentes. Mesmo que o Bolsonaro não vença as eleições que estão marcadas para daqui a pouco, tem um desafio, tem um país para ser governado, né? Tem alguns cargos para serem juntados, um quebra-cabeça para ser reorganizado,
E uma das peças desse quebra-cabeça é esse grupo evangélico, é um grupo grande, é um grupo saliente, é um grupo que ganhou lugar nessa mesa, para fazer uso mais uma vez dessa analogia, e é um grupo que, diferentemente do passado, não poderá mais ser ignorado, né? Para dar um último dado aqui para os nossos ouvintes, quando meu pai nasceu em 61, o Brasil tinha 2% de evangélicos. E se meu pai viver o que um homem do Sudeste, de classe média, vive em média no Brasil, ali entre 75 e 78 anos, meu pai, eu espero que ele viva mais. Pai, você está vendo aí, espero muito que você viva mais do que isso. Mas o mínimo, né? O mínimo, esse é o mínimo, é a base. Mas se ele chegar nessa base, significa que o meu pai vai falecer, vai fazer a passagem em um país majoritariamente evangélico. Então, as coisas mudaram muito. Eu não quero fazer nenhum juízo, discussão normativa sobre isso, não sei se é ruim, pior, melhor, bom. A questão é que mudou, e eu acho que nós, enquanto analistas, nosso papel é estabelecer as bases disso. Olha, mudou como, mudou para quem, o que significa essa mudança. Então, o livro é uma tentativa de prospectar um pouco o que vem pela frente, ao analisar o que já aconteceu nas últimas 2 décadas. Eu acho que vem pela frente um crescimento continuado desse grupo, mais força desse grupo no processo eleitoral. Se tem uma coisa que o Bolsonaro fez bem, foi mostrar para esse grupo que eles são mais fortes do que nunca, que eles têm uma capacidade de tração e mobilização grande. Se esse processo vai ser linear, eu não sei, pode ser que seja um processo de crescimento, mas não linear. Isso a gente ainda está por assistir, está por ver, mas acho que o que é mais importante, acho que a mensagem principal é essa, a política que vai ser feita daqui para frente no Brasil é outra, é uma outra direção, porque o eleitorado majoritário ali, para pensar, né, como ciência política, o eleitor mediano ali será um outro eleitor, é um eleitor, se você quiser ganhar a eleição, vai ter que conversar com esse eleitor, é por isso que a conclusão do meu livro não é tanto quanto pessimista. Porque se esse eleitor mediano, se esse eleitor majoritário, provavelmente, mesmo se o Lula vencer as eleições, a gente não vai ver uma discussão sobre a descriminalização do aborto, alguns retrocessos, e essa mensagem final e pessimista, eles vieram para ficar, porque existem poucos incentivos eleitorais para você reverter isso, né? Você pode até tentar fazer, mas o custo virá nas urnas. Então, acho que a gente está diante de um dilema. O Bolsonaro, entre outras coisas, ele conseguiu consolidar a expressão eleitoral desse grupo e nos deixou em um lugar, do ponto de vista político, difícil, porque tem poucos incentivos para qualquer político que seja eleito no Brasil sair desse lugar sem correr muitos riscos. Mas eu posso estar errado nisso, eu espero, inclusive, estar errado, e vamos ver o que o futuro nos reserva. Muito bom. Vitor, brigadíssimo, então. Tremendamente esclarecedora essa conversa, realmente. Sugiro a todo mundo que leia o livro do Vitor, é realmente um aprendizado imenso, acho que é uma leitura indispensável para quem quiser entender esse Brasil em que nós estamos vivendo, né? Enfim, e assim eu vou encerrando aqui esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação, né? Para quem ouvir esse episódio antes das eleições de domingo, um bom voto, não deixem de votar nessa eleição, é muito importante que todo mundo participe, expresse ali a sua preferência eleitoral. E encerro também, claro, como eu sempre faço, agradecendo a quem acompanha o canal do YouTube, a quem ouve o podcast, a quem inclusive também tem apoiado o Fora da Política Não Há Salvação pelos mais diversos meios que foram criados aí para isso. Existe o Clube dos Canais do YouTube, em que você pode aí fazer uma contribuição periódica. Existe o botãozinho do Valeu Demais, que você contribui com o valor que quiser, quando quiser, né, esporadicamente. Existe o benfeitoria.com, que é um site que você pode fazer uma assinatura simbólica. E existe até mesmo, né, o Pix do Fora da Política Não Há Salvação, para quem quiser fazer também uma contribuição eventual, né, que é o e-mail de contato do canal, que é o contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Então, dito tudo isso, eu reforço aqui meu agradecimento ao Vitor, agradeço a todo mundo e me despeço. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.